preciso te contar algumas coisas. Está vindo, calma. Calma, irmãos, é ao vivo. Não pressiona lá, ele é nosso aprendiz. Não ficam olhando para a mesa para saber quem é o irmão que não está projetando, irmão. Se concentra aqui. O irmão já está nervoso, você fica olhando e diz, irmão, estamos esperando aqui. Você vai ficar nervoso. Para com isso, irmão. Concentre-se aqui. Aleluia. Aqui. Volta no 3. No 4 e o 5. Bote ao 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, verso 5, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Quando que Ele nos amou? Quando nós estávamos mortos em nossos delitos. Jesus, Ele nos amou quando você não estava nem aí para Ele, quando você o ignorava. Jesus te amou quando você estava encharcado no pecado. Então o Senhor, Ele me amou exatamente nesse momento. Então Ele provou o amor dEle enviando Jesus para morrer na cruz, no meu lugar. Então Ele não nos ama, Ele não ama você porque você é bom, porque você cumpre a lei, porque você é obediente, porque você é bonito, ou porque de repente você se acha feio e acha que Ele tem misericórdia de você e te ama. Não. Ele ama você porque Ele decidiu te amar. Esse é o sentido. Ele decidiu, na eternidade Ele decidiu, eu vou amar o Josué. Exatamente, Ele ama a esposa Ana Paula também, ama os filhos, Ele ama você, Ele ama a mim. Então, essa é uma decisão. Então, eu entender essa decisão me faz com que eu permaneça seguro no amor dEle por mim. Exatamente, por quê? Porque Jesus, Ele não veio para condenar você, Jesus veio para salvar você. Você precisa ter essa certeza. Isso nos traz segurança para vivermos nossos dias no Senhor, completamente. Nos lançarmos nos braços do Pai com segurança, sabendo que Ele nos ama. Então, em João capítulo 3, no verso 17, a palavra diz, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Então, Jesus, Ele não veio para te condenar, mas Ele veio para te salvar. Domingo passado eu preguei sobre Jesus sendo feliz em te salvar. E Jesus é esse feliz em te salvar. E Ele veio com uma missão exatamente não para julgar, mas para salvar. Então, às vezes, algumas pessoas, elas ficam procrastinando porque elas têm medo. Tem medo de entregar para o Senhor. Estava conversando com um irmão lá, no encontro com Deus, e ele disse, pastor, eu estava procrastinando. E eu não estava rolando, no outro eu vou. Ele disse, porque eu sabia que Deus tinha me chamado. Ele disse, eu sabia. Ele disse, eu estava tentando resistir. E aí ele disse assim, mas foi um tempo de tamanho sofrimento. Ele disse, por que eu não perdi logo para Deus e não fui ano passado ainda no encontro? Ele disse, pois é porque ele estava dizendo, eu tinha medo. Essa expressão que ele usou, eu tinha medo do que Deus ia fazer, porque eu sabia que Ele tinha me chamado. Eu disse, mas você tinha medo por quê? E aí, aí eu comecei a entender, foi por causa do ensino que ele tinha. Ele achava que Deus era um Deus punitivo, um Deus bravo, um Deus irado, entendeu? Mas não é. Deus é um Deus bom, tem pensamentos bons ao teu respeito. Então, essa é a certeza de eu poder confiar no Senhor, completamente. Então, às vezes eu brinco com os irmãos, a gente ora pelos alvos, e nós oramos e organizamos um encontro, e às vezes as pessoas perguntam, pastor, como é que vai ser? Eu digo, eu não sei, mas eu sei que vai ser magnífico e glorioso, porque o nome do Senhor será exaltado, mas não sei como que vai ser. Não sei se nós vamos para o prédio próprio, não sei se vai ser aqui, se nós vamos ter 4, 5 cultos, se eu não sei, eu só sei que o Senhor ama salvar vidas, e nós amamos também. Isso nós sabemos, isso nós temos convicção, o Senhor ama salvar vidas, e nós amamos também salvar vidas. Então, não é algo que o Senhor é punitivo. Então, o evangelho da graça é exatamente aquilo que Jesus fez por amor, não aquilo que você tem que fazer.
nós respondemos na medida que nós temos revelação do amor. Exatamente isso. Então, às vezes, as pessoas elas têm medo de se entregar ao Senhor, porque elas têm medo, elas acham que Deus pode ser um Deus irado, que pesa a mão. Não, não é isso. Deus é um Pai bom. Diga comigo, Deus é um Pai bom. Então, Jesus ele veio para manifestar isso. E Jesus ele veio com uma missão, e ele cumpriu cabalmente, de uma maneira que ele não veio para nos condenar. Por isso que no primeiro culto, quando eu abri, eu fiz uma declaração que é Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Amém? Quero que você declare isso comigo. Diga, nenhuma condenação há sobre a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Amém? Isso é uma verdade. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque Ele não veio para condenar, Ele veio para salvar. Isso é tão real porque lá em Lucas capítulo 4, Jesus nos conta, nos fala sobre Jesus, que Ele está indo para Nazaré, onde Ele foi criado, e num sábado Ele entrou em uma sinagoga. Era como era de costume dele entrar na sinagoga, para ouvir ou ensinar. E naquele dia Ele levantou-se para ler. E então deram para ele o livro do profeta Isaías. E a palavra diz que ele, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Então Jesus ele não abriu o livro de Isaías assim, é aqui. Não foi assim. Ele procurou e ele encontrou. Ele não abriu no acaso. Então hoje, quando você abre a palavra de Deus, qualquer livro que tem, seja Isaías, Elias, Jeremias, não importa o livro que você abrir, você vai abrir e vai ter separado por capítulo e versículo. Fica mais fácil de você achar. Então, por exemplo, assim, que nem eu pedi, acha Efésios para mim, capítulo 2, verso tal. Aí você projeta, você procura na Bíblia. Mas quando Paulo escreveu as cartas, não tinha nem capítulo nem versículo. Carta de Efésios foi uma carta corrida. Então, o livro de Isaías era um livro corrido, escrito assim, ó. Então, você imagina, muitas páginas. Muitas páginas. E não tinha nem número de página. Era um livro. E aí Jesus, carinhosamente, amorosamente, ele foi procurando, e quando ele encontrou, e essa citação que ele fala aqui, está lá no livro de Isaías. Nós vamos poder ler, porque por causa do tempo, que eu quero orar com você também. Vamos orar hoje também, irmãos? Amém? Sei, eu estou a fim de fazer um corredor hoje. Creio que hoje vai acontecer muitos milagres aqui. Creio nisso, em nome de Jesus. Creio que incrivelmente pessoas serão curadas, transformadas, libertas hoje neste lugar, porque Jesus está aqui. Eu creio nisso, amém, irmãos? E ele achou onde está escrito o seguinte, lá em Lucas capítulo 4, verso 18, diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração à vista aos cegos, e para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. E tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele, fixos em Jesus. E então passou Jesus a dizer-lhe: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Bom, então veja bem que Jesus, ele está dizendo, hoje se cumpriu o que o profeta Isaías tinha profetizado. Mas ele veio para condenar? Não. Veja bem que ele veio para colocar em liberdade o cativo. Às vezes, cativo é aquele que está preso num vício, preso no medo, preso na angústia, preso no desespero, preso na falta de recurso, preso na falta de esperança, escravizado, exatamente esse. Mas ele veio para quê? Para colocar em liberdade. Ele veio também dar restauração da vista aos cegos. Então, os cegos aqui não é necessariamente aquele que não enxerga fisicamente. Se também Jesus curou o cego, mas é aquele que não sabe para onde ir, não sabe qual é a decisão que tomar, não sabe qual rumo dar para a sua vida, não sabe. Sabe, tipo assim, chega num ponto na sua vida que diz, não sei qual é a decisão que devo tomar, não sei se vou, se fico, não sei. Sabe, em dúvida, ele não está enxergando o caminho de Jesus. Ele está dizendo, eu vim para dar vista para esse. E para pôr em liberdade o oprimido.
oprimido pelo diabo, pela mentira, oprimido por vícios, pelo medo também, angústias, oprimido, vive oprimido, angustiado. Então ele está dizendo que ele veio o quê? Para realmente transformar essas pessoas. Então Jesus, ele não impõe nada a eles, absolutamente nada, não impõe. Mas Jesus está dizendo, eu vim para que esses aqui sejam transformados. Então, qual é o requisito para que você receba o milagre de Jesus? É você crer, você ter uma necessidade. Exatamente isso. É quando se diz, olha, eu sou esse. Eu estou oprimido, eu estou debaixo de um cativeiro, ou eu não tenho direção, eu estou cego, não consigo encontrar o caminho, a direção. Jesus, eu preciso. É para esse que ele veio. Então, Jesus, ele diz que ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes. Então, vamos colocar assim, por um acaso, você já viu alguma pessoa sã ir no médico? Vai lá, paga R$500 a consulta, entra dentro do consultório médico, o médico pergunta, tudo bem, como é que você está? Tudo certo? Ele diz, qual é o teu problema? Nenhum, nada. Vim aqui só para tomar um café com o senhor, ver como é que está tudo bem. Dei R$500 ali só para isso. Alguém faz um negócio desse? Não faz. Mas quando tem uma enfermidade, procura um médico? Procura. Então presta atenção, Jesus veio para os enfermos. Quando digo enfermos, é para aquele que reconhece que precisa de Jesus. Exatamente para esse. Então, agora, Jesus é esse. Então não há um outro Jesus para nós anunciarmos, não há outro Jesus para nós pregarmos. Isso fica bem claro na palavra de Deus. E semana que vem eu quero pregar mais profundamente sobre isso. Então o tema da palavra semana que vem é: quem é Jesus? Quem é Jesus? É uma boa pergunta. Quem é Jesus? Eu quero te mostrar que Jesus foi muita coisa para muitas pessoas. Exatamente isso. Mas eu quero te mostrar realmente quem é Jesus. E durante a semana, de repente, você pode se perguntando, quem é Jesus para você? Você pode se responder essa pergunta, quem é Jesus para você? Então, Jesus, ele realmente fez muitos milagres quando ele esteve aqui na terra e continua fazendo. Mas Jesus é aquele que veio salvar. E às vezes, as pessoas, mesmo andando com Jesus, mesmo hoje, nós tendo Jesus dentro de nós, às vezes, não conseguimos compreender exatamente qual é o espírito de Jesus, qual é o desejo de Jesus. Bom, você sabe que a palavra, ela nos fala que quando Jesus ele foi no monte, que ele foi transfigurado, estava Pedro, João e Tiago, certo? Você lembra disso? Você também lembra que quando Jesus foi curar a filha de Jairo, ele levou Pedro, João e Tiago. Também, quando Jesus foi orar lá no Getsêmani, ele estava lá, ele levou os discípulos, deixou os discípulos, levou Pedro, João e Tiago, foi um pouquinho além e depois foi um pouco além. Pedro, João e Tiago, eles eram bem próximos de Jesus. Eu já falei para vocês por que eles eram tão próximos de Jesus? Não falei, mas está na Bíblia, vocês precisam ler lá, irmãos, os 4 evangelhos, vocês vão encontrar. Em nome de Jesus, se não encontrar, vocês me perguntem, entendeu? Mas primeiro leem lá, vocês vão encontrar, em nome de Jesus. Mas eu quero citar uma outra passagem. João, ele se intitulava como filho amado. Por quê? Porque ele se sentia tão amado pelo Mestre, tão amado por Jesus, que quando no evangelho que ele escreve, ele fala de si mesmo, ele diz assim, aquele a quem Jesus amava, o discípulo amado, aquele a quem Jesus amava. Se estão com frio, você pode desligar aquele ar ali, que agora a Ellen está morrendo de frio, pode desligar aquele ali, porque antes não deu conta, estava calor, agora diminuiu, eles vão, né? Então, João era esse, mas vamos colocar assim, João conhecia exatamente Jesus, por mais que ele sabia que ele era amado. Em um momento da vida, eu quero te mostrar aqui, em um momento da vida, ele colocou em xeque Jesus. Ele não compreendeu bem exatamente com que espírito que Jesus tinha vindo, mesmo sabendo que ele era amado, mesmo sabendo o quanto ele era amado. Então, às vezes, em algum momento da sua vida, você pode ter a mesma atitude.
Entendeu? Em algum momento, não saber a decisão, o caminho, não ter a percepção, ou até, de repente, pensar, puxa, será que Jesus me abandonou? Veja bem, você não deve se sentir condenado, porque Jesus não veio para condenar, mas Ele veio para te salvar. E eu quero ler isso com você, está lá em Lucas capítulo 9. Jesus estava indo para Jerusalém, e Ele está passando por Samaria. E aí, então, os discípulos estão indo na frente para preparar um lugar para dormir. E a palavra fala que eles não quiseram receber Jesus. Não quiseram. Projete para mim, Lucas capítulo 9, verso 53 em diante. Vamos ler o 53 também. 53 eu não tenho anotado ali. Mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Então ele estava indo para Jerusalém, mas já era tarde. E aí estavam dizendo, não, fique em Samaria. Jesus diz, ok, vamos ficar em Samaria. Mas ele estava decidido em ir até Jerusalém, não ficar em Samaria. E aí a palavra diz que eles não o receberam. Então, uau, que loucura, né? Não receberam Jesus. Samaria não recebeu. Jesus estava passando, podia ter feito muita coisa ali, mas não receberam Jesus. E João e Tiago estão junto com ele. Tiago e João estão juntos. E no verso 54 diz assim, vendo isto, os discípulos Tiago e João, discípulo a quem o mestre amava, perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Uau! Então, você sabe por que eles fazem esse questionamento? Porque essa é uma sequência de palavras que está um pouco depois do Monte da Transfiguração. Então, veja bem, depois do Monte da Transfiguração, que eles veem Jesus glorificado, mas que eles veem Moisés e também Elias, segue nos transcorrer, e mais adiante eles chegam e passam por Samaria, talvez dias ou semanas depois. E aí agora os discípulos, eles estão olhando para o quê? Eles estão olhando para a lei, para os profetas. Porque quem mandou cair fogo do céu e caiu? Elias. Elias mandou cair fogo do céu e caiu e consumiu todo o holocausto. E aí agora, eles creem em Jesus? Sim. Eles creem no poder de Deus? Sim. Por quê? Porque ele está dizendo, mestre, se quer que nós mandemos descer fogo do céu para os consumir, nós podemos fazer agora. Podemos fazer, diz o Senhor, manda fogo aqui, consome tudo isso aqui, essas lá, raça de víbora, que não receberam. Eles podiam ter feito isso? Claro que sim. Mas presta atenção, eles andavam com Jesus, mas não conheciam o Espírito pelo qual Jesus tinha vindo. Olha só, verso 55. E Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois. Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Então presta atenção, a lei é como um fogo consumidor, destrói. Mas Jesus não veio para destruir, Jesus veio para salvar. Exatamente isso. Mas em algum momento da sua vida você pode tirar os olhos de Jesus e pode, na verdade, endurecer o coração? Pode. Por isso, mantenha os seus olhos fixos em Jesus e naquela boa obra que Ele fez na cruz, amém? Bom, também eu quero falar sobre uma mulher que está lá em Marcos capítulo 5, não vou ler, porque não quero me atentar muito, me prolongar no orar, porque eu quero orar com você, hoje, em nome de Jesus. Mas a palavra nos relata, lá em Marcos capítulo 5, que grande multidão seguia Jesus e comprimia-o. Comprimir é apertar. Então a multidão apertava Jesus, não só seguia, mas alguns iam na frente, né? Tipo andando de costa, querendo encostar, parar Jesus e estar perto dele, ao redor e atrás. Aquela multidão estava apertando ele. E aí tinha uma mulher, a Bíblia nos fala, que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia. 12 anos. Irmãos, 12 anos não é uma hemorragia de 12 horas. Também não é uma hemorragia de 12 dias, nem uma hemorragia de 12 meses, é de 12 longos anos. Então, é você olhar para um juvenil de 12 anos
você dizer, quando essa criança nasceu, começou o fluxo de sangue de uma mulher, a hemorragia, e não parou até uma criança ter 12 anos. Eu fico pensando, faz 10 anos que eu estou em Torres. Era como se quando eu tivesse chegado em Torres, uma mulher já tivesse há 2 anos uma hemorragia. E durante todo o meu tempo aqui que eu tive em Torres, 10 anos que eu estou aqui, nada tivesse acontecido. E aí, a palavra nos narra aqui que ela padeceu, sofreu na mão de vários médicos. E ela gastou tudo quanto ela possuía. E nada ela aproveitou. Pelo contrário, ela ficou pior. Então, veja bem que a situação daquela mulher, ela se agravou? Sim, se agravou. Piorou. Mas, veja bem que no verso 27 diz, tendo ouvido a fama de Jesus. Então, qual é a fama que ouviu? Que Jesus, na verdade, veio para manifestar a Deus como Pai, que curava o enfermo, ressuscitava o morto, dava vista para o cego. Ouviu uma boa fama de Jesus, porque encheu ela de fé. E ela, na verdade, foi por detrás dele para trocar nas vestes de Jesus, porque ela dizia, se eu tocar nas vestes, eu serei curado. Bom, quando ela tocou, a palavra nos fala que imediatamente ela sentiu no corpo estar curada. Sentiu, instantaneamente ela foi curada. Coisa que 12 anos nada pôde curar. Em um toque, nas vestes de Jesus, ela foi curada instantaneamente. A Bíblia fala que Jesus parou e reconheceu e perguntou, quem me tocou? Quem? Os discípulos perguntam, mestre, todo mundo está te apertando, todo mundo está ao redor de você e ainda está pedindo se alguém te tocou. E ele diz, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder. Então aquela mulher, ela ouviu uma fama de Jesus e ela tocou e ela foi curada. Jesus sentiu que dele tinha saído poder para curar ela. E aquela mulher, no verso 33, diz que ela estava atemorizada, tremendo, cônscia do que nela se operava. Eu fico tentando imaginar, aquela mulher, 12 anos, nada tinha solução, mas aí de repente, em um toque, ela é curada instantaneamente, ela está trêmula, ela está apavorada com aquilo que ela mesma recebeu. Absolutamente. E aí, então, ela chega diante de Jesus, declara toda a verdade, e ele disse, filha, tua fé te salvou. Vai-te em paz, fica livre do mal. O que salvou ela? A fé. Exatamente isso. Mas por que ela tinha fé que Jesus a curaria? Por causa da fama de Jesus. Jesus sempre foi bom. Ele sempre foi alguém amoroso. E é por você também. Ele não mudou. Ele nunca mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não há sombra de mudança em Jesus. Mas Jesus, ele é além disso. Além de curar a mulher, Jesus também é aquele que perdoa. Você é completamente perdoado. Totalmente perdoado. Não há condenação para você que está em Cristo Jesus. E aí nós nos deparamos com um outro momento de Jesus, que está lá em João capítulo 8, onde Jesus estava sentado e ensinava, e os escribas e fariseus trouxeram uma mulher que foi surpreendida em adultério. Ela foi pega em adultério. E eles chegaram para Jesus, levaram ela e disse, olha, na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? E eles estavam tentando acusar Jesus. Então, você precisa imaginar a cena. A mulher, ela já sabe que ela tinha feito coisa errada, que ela tinha adulterado. Mas agora ela foi pega em flagrante. Se não bastasse isso, agora levam os fariseus e os escribas, levam ela no meio de todo mundo que estava com Jesus. Jesus estava ensinando, as pessoas estavam paradas. Levam e colocam ela no meio e mostram para Jesus, essa mulher aqui foi pega em adultério. Eu fico pensando quanto constrangimento daquela mulher, quanta acusação que ela estava debaixo. Ela tinha uma certeza, porque ela sabia da lei, e a lei de Moisés exatamente dizia isso, que se uma mulher ou um homem fosse pegado em flagrante adultério, deveria ser apedrejado. Então, na mente dela, ela estava indo para o quê? Para a morte.
completamente, sem dúvida nenhuma. Ela tinha uma certeza, além de primeiro ser exposto a uma vergonha imensa pelo ato e pela exposição diante de todo mundo, ela tinha também a morte decretada sobre a vida dela, por apedrejamento. E aí a palavra continua narrando que Jesus, inclinando, ele escrevia na terra e não deu muito ouvido para o que eles falaram. Mas eles continuaram insistindo. E aí então, Jesus levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Então agora Jesus, ele diz: olha, se os trouxeram ela aqui, é verdade, ela precisa ser apedrejada. Diante da lei de Moisés, ela precisa ser apedrejada. Então agora, quem não tem pecado nenhum pode tirar a primeira pedra. Pode apedrejar. A palavra nos fala que do mais velho ao menor, todos foram deixando suas pedras e foram embora. Todos. Jesus, então, ele se levanta. Erguendo-se, Jesus, e não vendo a ninguém mais, além da mulher. A mulher ficou ali. Eu fico imaginando o que passou na mente daquela mulher, tentando imaginar. Ela estava com a sentença de morte. Aí Jesus fala, todo mundo vai embora e larga as pedras ali. Aquela mulher está salva, completamente salva. E aí Jesus perguntou à mulher: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Aqueles que te trouxeram aqui para te acusar, onde é que eles estão? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Ninguém me condenou. E então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Então, veja bem, quem podia tirar uma pedra? Jesus. Jesus podia. Por isso que ele fala: nem eu tampouco te condeno. Por quê? Ele diz: quem não tiver pecado, atire a pedra. Mas Jesus não tinha pecado. Jesus podia ter pegado e dado a pedrada. Mas Jesus disse: eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Jesus, ele não veio para condenar você. Jesus veio para salvar você. Jesus, ele veio para colocar você em liberdade, para que você viva essa liberdade. Ele não veio para condenar. Agora, eu sei que algumas pessoas, elas gostam de olhar para o vai e não peques mais. Viu, pastor? Olha ali. Jesus disse: não peques mais. Então, mas vamos colocar assim, por que Jesus disse não peques mais? Por causa do legalista mesmo. Por causa dele, não por causa da mulher. Ou você acha, presta atenção, ou você acha que uma mulher que foi pega em adultério, flagrante, a lei dizia que ela tinha que ser apedrejada, ela está indo para a morte. Você imagina, pare e pensa um pouquinho. Você, uma pessoa, ela cometeu terrível assassinato, e ela está nos Estados Unidos, e agora ela foi sentenciada à morte. Foi comprovado, ela fez, ela sumiu, mas tem mesmo. Não tem o que fazer, não tem como fugir. Ela foi sentenciada à morte na cadeira elétrica. Vai ser eletrocutada. E ela está indo em direção à cadeira elétrica. Está indo para a morte. E aí alguém chega e diz para ela assim: não, você é inocente. Como assim? Sim, alguém morreu no teu lugar. Você não deve mais nada. Você está livre. Está livre. Pode sair da prisão. Ela vai dizer: não estou entendendo. Como assim? Não, pode ficar tranquila. Nós estávamos olhando aqui, ontem alguém foi eletrocutado no teu lugar. E ele disse: não, eu vou morrer no lugar dela. Ela agora pode ser livre. A pessoa está livre. A pergunta é, deixa eu te fazer. A pergunta é, essa pessoa, ela vai querer sair e cometer algum assassinato? Não. Por quê? Porque ela se deparou com uma liberdade inimaginável. Porque ela estava consciente que ele ia para a morte, mas de repente ela foi liberta. Essa mulher, quando ela foi pega em adultério, ela estava indo para a sentença de morte ser cumprida. E quando ela chega, está tudo armado, as pessoas estão tudo com as pedras para matar ela. E aí, na verdade, Jesus diz: olha, se não tem pecado, pode tirar. Todo mundo vai embora. Ela diz:
Jesus me salvou. Jesus me salvou. Eu ia morrer, mas Ele me salvou. Aí Jesus diz: nem tão pouco eu te condeno. Você acha que ela ia sair dali e ir atrás de querer adulterar de novo? Não. Mas por que Jesus diz: vai e não peques mais? Por causa do legalista. Por causa do escriba e do fariseu. Entendeu? Para eles entenderem, não, é verdade, a lei diz que não deve fazer, então não deve. Então Jesus, Ele veio para que você tenha essa vida e tenha abundância. O pessoal da banda pode subir para cá. Então, Jesus veio para que você tenha essa vida e tenha abundância. Absolutamente. Você ter essa certeza te faz seguro em crer no milagre. Crer na boa obra que o Senhor veio fazer. O quanto você é amado. Jesus, Ele não está aqui para te condenar. Ele não veio para isso. Mas Ele veio para curar você, para libertar você e colocar você em liberdade. Foi para esse motivo que Jesus veio. Então você às vezes quer olhar para o seu pecado e se condena. Pare. Quando você olha o Evangelho, todos os milagres que Jesus fez, absolutamente nenhum, Ele perguntou se a pessoa tinha pecado ou não, porque Ele era o próprio perdão. Você talvez nunca tenha pensado nisso, mas Jesus, Ele não chegou para o cego Bartimeu e disse: tudo bem, eu até vou te curar, mas qual é o pecado que te levou a ficar cego? Ele não disse para essa mulher hemorrágica: não, mas peraí, está tudo certo lá na tua casa? Você não brigou com ninguém, não xingou, não falou nenhum palavrão? Jesus também não perguntou para alguém dizendo: tuas contas tudo em dia? Tem nenhum boleto atrasado? Está tudo certo? Não, nenhum momento. Por quê? Porque Jesus era o próprio perdão. Jesus era a manifestação do perdão. Então, quando nós olhamos para essa verdade, nós podemos nos sentir seguros de quem Jesus é e de quanto nós somos amados. Você pode confiar em Jesus porque Ele ama você. Sei que talvez algumas pessoas possam pensar: pastor, tu não sabe o que eu tenho vivido, o que eu tenho feito, ou como está a minha vida. Eu não preciso saber, mas você precisa saber que Jesus te ama. Você precisa saber que Jesus não te condena. Você precisa saber que Jesus quer te salvar. É só isso que você precisa saber, que Ele é bom, absolutamente, e Ele tem vida e vida e abundância para você. Só isso, só isso. Quero que você se coloque de pé para nós orarmos. Feche os seus olhos. Eu queria chamar os líderes aqui na frente. O discipulador, vem aqui na frente. Você fica com seus olhos fechados. Mas a pergunta, eu creio que a pergunta de Jesus para você hoje: o que queres que eu te faça? Eu creio que a pergunta que Jesus faz para você hoje é exatamente isso: filho, eu vim para te salvar, eu vim para te dar direção, eu vim para te curar. Tem um milagre para você. Você precisa saber o que você quer. O que você quer de Jesus?
Aquela mulher com fluxo de sangue, ela foi convicta do que ela queria. Se eu tocar nas vestes, eu serei curada. Aquela mulher, quando se encontrou com Jesus, em João 8, ela teve uma convicção que estava perdoada. Tenha essa convicção que você está perdoado. Quando Jesus chegou para aquele cego Bartimeu, perguntou: o que queres que eu te faça? Ele tinha certeza que ele queria: eu quero voltar a ver. E a pergunta hoje, eu acredito que a pergunta de Deus para você é: Jesus perguntando: o que queres que eu te faça? Qual é o milagre que você precisa? A Bíblia diz que pedi dar-se-vos-á, buscai e acharei, batei a porta e se abrirá. O que você quer de Jesus? O que você quer? O que essas pessoas elas tiveram em comum? Todas elas foram até Jesus. A mulher do fluxo de sangue foi até Jesus. O cego Bartimeu foi até Jesus. Os 10 leprosos foram até Jesus. Levaram a mulher até Jesus. Sempre foram até Jesus. Jesus sempre operou o seu milagre. Sempre. E hoje, talvez você não tenha uma grande necessidade, mas com certeza você tem um pedido. Com certeza todos nós temos algo para pedir de Jesus, para Jesus. E a banda vai cantar um louvor. E hoje eu quero desafiar você a você sair do seu lugar e vir até aqui na frente um líder. Falar para o líder: hoje o meu pedido para Jesus é esse. Para que o líder ore por você. E quando ele orar por você, eu creio que milagres irão acontecer instantaneamente. A banda vai cantar. Você pode abrir os seus olhos. Os líderes estão aqui na frente. Você pode sair do seu lugar, pode vir para cá, venha e peça oração para eles. Não importa, eu não estou falando de uma necessidade, nada. Mas talvez você tenha um pedido para Jesus. Talvez é uma necessidade, talvez é uma enfermidade. Não sei. Mas o seu desafio é sair do seu lugar e vir até aqui na frente. Para qualquer um dos líderes, qualquer um, não precisa ser seu, qualquer um. Chegar e pedir: eu quero o meu milagre. Hoje o meu pedido para Jesus é esse. Eles irão orar por você. Você vai receber o seu milagre. Pode sair do seu lugar, pode cantar também em nome de Jesus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom. Não perca a oportunidade hoje. Hoje é o dia do seu milagre. Hoje é o dia que o Senhor vai responder a sua oração. Conforme os irmãos forem recebendo oração, eles vão voltando para os seus lugares. E você pode vir vindo e recebendo a oração. Se entregou, tão impressionante.
tem sido tão bom pra mim. Não perca a oportunidade. Oh, Espírito Santo está operando milagres neste lugar. Oh, Espírito Santo. Em nome de Jesus, peça os teus milagres. Jesus, tu és o mesmo. O Senhor nunca mudou. Nunca. Não há sombra de dúvida. Opere, Senhor. Senhor, segundo cada um tem pedido ao Senhor, que assim seja feito. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, libera da tua unção, da tua graça, do teu favor, do teu poder. Não perca essa oportunidade hoje, não procrastine. Decida hoje deixar Jesus operar na sua vida. O que tu queres de Jesus? O que você quer de Jesus? Se você tem um pedido para Jesus, deixe que um líder ore por você. Sai do seu lugar. Essa é a atitude de fé. Você sai do seu lugar e vira aqui para frente e diz: Jesus, eu estou indo em fé. Eu creio que o Senhor vai ouvir meu pedido. Seja ousado. Não perca essa oportunidade. Não perca. Hoje é o dia de uma grande transformação na sua vida. Uma virada de chave, uma transformação, um milagre, uma cura, uma restauração, eu não sei. Mas não há impossíveis para Ele. Não há. Jesus ama você. Ele ama você. Ele se importa com você.
você quer ser livre de um vício que te escraviza, de um pecado que escraviza você. Talvez você tenha um sonho e já tinha esquecido dele, já tinha desistido desse sonho. Hoje é o dia de o sonho ser resgatado. Por isso seja ousado. Inimigo eu fui. Tome essa decisão. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Eu não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, primavera você trouxe a mim. Das minhas feridas flores fez nascer, e em meu peito um selo. Eu sou do meu amado, e os seus desejos são por mim. Os vales posso avistar, as colinas, e delas posso escutar os seus passos se aproximando. Eu sou
montes eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes eu elevo, e eu elevo os meus olhos para além dos montes eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem sobre os montes. Lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Digo ao minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo ao minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou, o tempo de cantar chegou. Digo a minha alma, cante ao seu amado. O tempo de cantar chegou. Para além dos montes eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem
para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Eu elevo os meus olhos para além dos montes, eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes. Yeshua, Yeshua. Deus. Aleluia. Que presença, né? Você foi cheio da presença essa noite? Você pode glorificar a Deus? Glória a Deus. Que momento. Aleluia.